Salvador. Meu Deus, é forte, né? Santo Deus de Israel. Amém? Nós temos visitante aqui, né? Nós temos aqui o Bruno. Quem é o Bruno? Bruno, seja bem-vindo, Bruno. A Thaís também, esposa do Bruno. Sejam bem-vindos. O Edson, seja bem-vindo, Edson. Temos também a Dani, né? É Dani, é isso? Está escrito Dani aqui? Ah, é Dani Edson. Ah, é porque dividiram aqui, colocaram o Dani em cima e o Edson embaixo. Ué, que negócio é isso? Dividiram o cabra? Aí não dá certo, né? Amém? Sejam bem-vindos. Como é que é a igreja Sal dos Irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Come sempre, traga mais gente, amigos ou parentes. E se desejar, fique com a gente. Amém? Podem se assentar. Sentem-se alegres na presença do Senhor. Eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em Hebreus, no capítulo 12. Aleluia. Estava orando ao Senhor, pedindo ao Senhor a direção acerca do que falar com vocês. Porque é muito fácil eu falar o que eu quero, me programar para fazer o que eu quero. E as coisas de Deus, ela não funciona dessa forma. As coisas de Deus você vai falar o que eu quero. Quando você tem a revelação de quem Deus é, você não anda na sua vontade. Você anda na vontade daquilo que lhe foi revelado. Então não basta você estar na casa do Senhor sem saber quem é Ele. Por que você vai na igreja? Porque eu sou crente. A minha resposta é diferente. Porque eu tive um encontro com Cristo. Eu tive um encontro com Deus. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos a revelação de quem Ele. E a presença do Senhor causa ao homem o quê? Aquebrantamento, constrangimento, arrependimento. Né? N situações. Então, quando nós temos... Pastor, quando eu tenho mais ou menos uma noção, uma evidência de que eu tive um encontro com Deus? Quando você se arrepende das velhas obras e você já não tem elas mais fazendo parte da tua vida, você se livrou dela. Antes você matava, roubava, mentia, prostituía. Antes, o que você fazia antes? Então, quando você se coloca não é nem na direção, quando você se coloca diante de Deus, a presença dele é tão constrangedora que você não consegue ficar de pé, você se rende de joelho na presença dele. E quando você chega perto dele, a glória dele é tão impactante que ela limpa suas vestes como limpou a de Moisés. Por isso que o rosto resplandecia. Por isso que Moisés, ele buscava a Deus nos montes subindo para ouvir a voz. Ele tinha objetivo. Ele tinha de fato a revelação de quem Deus era. E Deus revelava não só a Moisés, mas se revelava através de Moisés, através dos sinais. Existem estágios que Deus, Ele se manifesta mediante a revelação da pessoa dele na minha e na tua vida. Quais são? Primeiro, quando nós temos um encontro com Ele, entra o aquebrantamento. E na medida que Ele permite nós apalparmos um pouquinho dessa presença dEle, porque nós sentimos a presença do Senhor. Nós sentimos o amor, a ira, a misericórdia. Se Ele tem sentimento, o sentimento ele foi gerado para justamente entrelaçar entre duas pessoas. Deus ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Ele sempre quis intitular o ser humano como filho, mas a soberba, a ira, a raiva, a cólera, a mentira, o pecado, vamos pegar o nome principal de toda essa bagagem. O pecado
levou o homem a um ponto de se tornar rebelde, se rebelou contra a vontade do Altíssimo. E a rebelião faz com que a presença de Deus, não, a presença ela permanece, mas você que se afasta. Eu quero ver se vocês estão espertos. Vocês estão entendendo? Deus se afasta do homem. Quem se afasta de Deus? O homem através das suas ações. E veja que por muito pouco você perde tudo. Se tropeçar às vezes numa vírgula, você pode comprometer toda uma caminhada. É muito sério. E tem pessoas que elas estão feridas com Deus. Por que Deus? Por que você permitiu que fulano morreu? Eu amava tanto, o Senhor é culpado de ter levado. Tem pessoas que carregam traumas na sua alma, feridas contra o próprio Criador. O que mais existe hoje na terra são pessoas feridas. E a ferida, qual é a consequência da ferida? A legalidade que Satanás tem para entrar na sua vida, destruir ela, bagunçar ela. Não servimos o evangelho com boca. Não conhece a palavra para subir no altar para pregar. A palavra nós conhecemos para viver, para se relacionar com parte do caráter de quem Deus é, para trazer a revelação dos frutos dele diante de mim. Na mesma dimensão, veja só, que Deus ele quer se relacionar com o povo, Satanás tenta de uma forma oculta se relacionar ocultamente na vida de pessoas. É o que eu sempre falo, por você estar dentro da igreja, falando uma palavra, louvando, tendo uma oportunidade, não quer dizer que você tem vida com Deus. Em 2 horas de culto, você não consegue provar quem você é diante dele. E as outras 22 horas que se passaram, quem você foi? O culto está lá atrás, nas 22 que ficou para trás, e você acha que em 2 horas você vai convencer Deus de alguma coisa. Não podemos ser hipócritas. Nós temos que ter a consciência do que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho consciência do meu propósito, e eu com todas as minhas forças, ainda nas limitações e a minha fraqueza, eu sou aperfeiçoado porque eu tenho propósito. E quando eu tenho uma revelação que Deus ele tem em favor de um povo, eu simplesmente não assumo um compromisso de ir sozinho fazer segundo a minha vontade, mas eu faço a vontade. Então quando vier o dia mau, a fraqueza, os dias difíceis, e a gente está, Senhor, aí é que a graça dele vem e aperfeiçoa em nós. Porque a diferença de quem tem raízes do Espírito Santo, que gera frutos do Espírito, é que eles permanecem. E os que carregam raiz de amargura, as amarguras crescem e gera fruto também, para tentar sufocar os frutos do Espírito Santo. Então há uma competição para quem entrelaça raízes dentro da emoção do ser humano. O mundo espiritual, ele trabalha 24 horas na dimensão da tua alma. Você acha que quando um parceiro chama para você fazer uma fitinha errada, quem é que está enviando? É Deus. Você acha que é Deus que está enviando um parceiro para você fazer uma fitinha errada, para gerar raízes, para gerar obras contra você mesmo? Logicamente não, querido. Ao contrário. Deus, pela tua rica misericórdia, Ele ainda impõe a justiça em favor de pessoas que estão aprumadas, que ouvem a voz dEle, que entendem a voz do seu Criador, do seu Pai. Não vou dizer nem Criador, porque quem ouve a voz de Deus são os filhos, os que carregam o DNA sanguíneo no seu sangue. Eu tenho o sangue de Cristo sobre o meu, por isso que eu sou filho dEle. Eu sou nascido da água, do Espírito. Eu sou nascido de novo. O sangue dele me purificou, me lavou, me remeu de todo pecado. Quando eu disse sim para ele, abandonei as velhas obras e assumi um compromisso em segui-lo. Então quando eu assumo seguir a Deus, eu passo agora a ter a mesma evidência de quem Deus é, do caráter que Deus tem. Simples. Começa a andar com alguém que gosta de funk, você vai gostar de funk. Começa a andar com alguém que gosta de rock, você vai começar a gostar de rock. Ou não, viaja lá para o estado da Bahia, fica 3 meses, vai voltar falando puxado. Vai para o Rio de Janeiro, fica 3 meses, vai voltar falando puxado. Por quê, pastor?
Porque as influências que cercam o ser humano transmitem na dimensão da tua alma costumes, usos e costumes indevidos que trazem uma profanação contra quem é Deus. Então uma pessoa que não tem vida com Deus sempre vai criticar quem ora, quem jejua, quem se consagra. Por quê? Porque essa pessoa ela está rendida às suas emoções, às suas vontades. E Satanás já colocou a coleira dele sobre a vida dessa pessoa. Mas quando nós estamos acertados com Deus, nós não fazemos por fazer, não, porque nós buscamos mais dele e ele se deixa ser achado. Porque o prazer de Deus é esse, manter a evidência de quem ele é na vida dos seus. Tem pessoas que dizem, passei 20 anos no evangelho, nunca vi nada, justamente. Lugar certo, atitude errada. Lugar certo, ações erradas. Lugar certo, coração apontado para direções erradas, fora da palavra. Então se nós não buscarmos entender quem é Deus, tendo a revelação de quem Ele é, você vai estar buscando e servindo alguém que você desconhece. Isso não traz um sentido para você. Não vai trazer um sentido para ninguém. E é por isso que o Senhor Ele colocou esse texto no meu coração. Que vai dizer assim logo no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de o quê? Testemunha. Ou seja, evidência. Há evidência de Deus na vida de alguém, cujo você enxerga Deus na vida da pessoa, e você também tem a mesma oportunidade que aquela pessoa tem. Quando nós somos cercados, a Bíblia diz que ao derredor está o adverso, tentando impedir essa conexão entre você e Deus. A todo instante, Satanás ele tenta sufocar a tua voz. Se agora 3 pessoas começarem a falar no microfone e eu falar junto, você não vai saber discernir qual é a minha voz se você não tiver se relacionado comigo. Se 4 pessoas começarem a falar no microfone e você tiver que identificar a minha voz, se você não tiver uma relação comigo, um conhecimento de quem eu sou, você não vai conseguir discernir a minha voz. Então Satanás ele trabalha dessa forma. A todo instante ele sufoca o ser humano com vozes nas suas emoções, com medos, traumas, com comodismo, com vontades, com desejos. E a voz de Deus fica distante. Nunca vai entender o propósito de Deus, porque começa a dar atenção a coisas que para você aparentemente são boas. A Bíblia vai dizer, há caminhos que para o homem parecem ser bons, são bons, mas o final, perdição, morte de alma. Então a facilidade que hoje nós temos com acessos, isso rouba o tempo de ter a revelação de quem Deus é. Porque hoje as pessoas não têm mais tempo em buscar ao Senhor de uma forma genuína. Elas começam agora a transitar nas telas dos seus celulares e começam a acreditar naquilo que vê, ao invés de buscar se relacionar com alguém que quer falar com você. Então você não vai encontrar Deus na tela do seu celular. Você vai encontrar o Senhor quando você dobrar o seu joelho, abrir o teu coração, se arrepender das más obras e assumir responsabilidade com Ele. Mas eu vivo assistindo pregação, você vai esquecer toda a pregação. Você não é projeto para ficar ouvindo aquilo que os outros estão falando. Deus te projetou para ouvir a voz dele. No princípio de tudo, Adão ouvia Deus. Deus descia ao jardim, ao cair da tarde, na viração do dia, e perguntava, Adão, onde tu está? Mas ele deu ouvido a outras vozes. Ele deu ouvido a coisas que falaram a ele ao ponto de contaminar a voz de Deus, sufocar a voz de Deus. E veja que quando Satanás acessou Adão, ele foi por Eva. Ele foi por quem? Por Eva. Veja que quando Satanás quer desviar uma pessoa, que na grande maioria das vezes até ouve a voz de Deus, se ele não consegue ir direto em você, ele usa pessoas, terceirização, para tentar te corromper. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que te cercam, para que elas não venham fazer você comer do fruto indevido, para que você não venha perder o sentido de ouvir a voz do seu Deus, do seu Pai.
Nós somos cercados por pessoas que nos ofertam pratos, ações, tomada de decisões que pode nos comprometer para uma eternidade. Será que isso te preocupa? Isso de fato me preocupa. Por isso eu busco ter uma vida de vigilância constante. Eu busco ter uma vida de oração constante para manter a frequência de ouvir e captar a voz do meu Deus, do meu Pai, como filho. Será que em meio a todas essas pessoas aqui, se seu pai gritar o seu nome aqui, todo mundo junto, você vai reconhecer a voz do seu pai? Será que você reconhece a voz do seu pai? Sim ou não? Reconhece, por quê? Você se relacionou com ele. Você teve vida com ele, particular com ele. Então quando você tem um particular com Deus, você tem a evidência da voz dele nos momentos mais difíceis da sua vida. Você tem a lembrança de quem ele é na tua vida. Você sabe que você não está por você, mas está embaixo de uma palavra revelada, cujo ele trouxe a você. Por isso, quando nós entramos dentro desse estágio de revelação de quem Deus é, Deus primeiro se apresenta a nós. Nós passamos a nos identificar. Na medida que nós caminhamos juntos, o Senhor começa agora a trazer revelação de coisas mais profundas. Por que Jesus revelou a João quem era o traidor que estava na mesa? Por que Jesus revela agora ao apóstolo João, na ilha de Pátimos, as coisas que ele iriam ver e ouvir e pediu para ele escrever? Porque Deus só revela as coisas para quem é íntimo dele. Deus só revela as coisas para pessoas que têm compromisso e que andam com ele. Você vai ver que dentro do novo evangelho, João está incluso em todas as etapas. Está no monte, João está. Ele vê no monte da transfiguração, as vestes do Senhor resplandecendo em glória, João está lá vendo. É na ceia, João está. É na porta do templo formosa, João está envolvido em tudo. Porque quando nós estamos envolvidos dentro de um propósito, dentro de um chamado, ninguém atende um chamado se não conhecer a voz que o chama. Ninguém atende um chamado se não reconhecer a voz que o... Você precisa entender o que você está fazendo para Deus, para que você não se comprometa com Ele. Porque achar que está fazendo e agrada a Deus, até Satanás faz. Ele fez com Judas, põe no meio. O problema são os resultados finais. Resultado de morte. Então se você se relaciona com Deus, você tem a revelação da vontade dEle para a tua vida. Você já não anda mais segundo a tua vontade, mas Ele, além de viver em você, Ele começa a fazer através da tua vida. Mesmo você calado, Ele responde por você. Mesmo você sem querer trazer evidência do seu secreto com Ele, Ele faz questão de expor para mostrar o brilho do Espírito dEle sobre a tua vida. Sabe por quê? Você acha que aqueles homens, quando viram Moisés com o rosto resplandecente, eles não queriam ter o que Moisés tinha? Josué ficava na porta da tenda, o que será que ele está falando lá com Deus? Josué, ele ansiava. Quando Moisés entrava nas tendas para falar com Deus, o povo ficava do lado de fora. Havia sempre um particular, uma reserva. Escuta, Deus, ele não se manifesta para qualquer pessoa de qualquer jeito, querido. Para Deus falar com um profeta no Antigo Testamento era tipo de 50 a 50 anos, 30 anos, 10 anos. Hoje, o cara liga uma live, tem 1000 pessoas, é 1000 revelações uma atrás da outra. A gente tem que tomar cuidado com o espírito do engano, porque as pessoas estão usando agora as marcas nas suas emoções, as fragilidades, para se apostatar da fé, para usurpar da fé, e ainda fere mais pessoas, porque são pessoas que ainda andam no raso, não entenderam o que é o Evangelho de Cristo Jesus. E nessa noite o Senhor, Ele está expondo para você esse compromisso. Ele está permitindo você ter o acesso a Ele. Mas como, pastor? Através do desejo. Você deseja acessar o Senhor? Você deseja? Você quer acessar a presença do Senhor? Quer ou não quer?
Esse acesso está sendo liberado na tua vida hoje. Pastor, mas eu já tenho essa revelação de quem Deus é em níveis mais profundos. Se já tem, Deus quer dar mais. Deus nunca se limita em ser achado, querido. Para com isso. É as distrações que te limitam de não enxergar o Deus que nós professamos. E como é que nós vamos encher a boca para falar de alguém que nós não conhecemos? Nós estamos nos enganando. Está errado. A gente tem que parar com isso. A gente precisa entender quem Ele é e não permitir que o que nos cerca roube nós de ouvirmos a voz dEle. O texto vai seguir dizendo: deixemos todo o embaraço. A responsabilidade de deixar é de quem? É de Deus? É nossa. O texto está dizendo: e o pecado que tão de perto, se eu te disser que está 2 palmos o pecado do homem. A Bíblia vai dizer que ninguém é tentado e engodado senão pela sua própria concupiscência. Ou seja, segundo aquilo que você alimenta. Quando tu peca, tu consome um ato que Satanás só aplicou o desejo em você. Porque ele viu que já estava lá dentro, só você não sabia. E quando o ato é consumado, ele pega um relatório, anota essa acusação, e a Bíblia diz que ele é um advogado, acusador. Então Satanás, ele quer pegar, montar um relatório de tudo que você anda fora da vontade do Senhor, criando prova contra você mesmo, porque é você que está fazendo, não é ninguém que está fazendo por você. E você vai prestar conta de tudo isso, porque ele vai estar lá falando: você fez isso e aquilo outro. É muito sério isso. Você nunca ouviu falar disso? Vai vir um juízo, um trono branco, cuja todas as nações, pessoas, todas as alturas, etnias, cores, vão passar por ele, uma por uma. Os livros serão abertos, serão desatados todos os selos, e quem não for achado com o nome no livro da vida, esse será lançado a um fogo eterno. Isso é preocupante, porque não se trata simplesmente de um sofrimento momentâneo. O sofrimento momentâneo é esse no corpo que a gente passa. O negócio é para a eternidade. E nós precisamos agora nos comprometer nesse exato momento para fugir da ira de Deus. O pecado simplesmente é uma escolha que você faz. Não é algo que Satanás ejeta em você à força, não. Ele só mostra o cardápio. Você olha e deseja, consuma. Registro contra a tua alma. Tu vai responder isso. Tu vai responder. Então começa agora a mudar a rota da tua vida. Porque a responsabilidade, a Bíblia está dizendo que todos nós temos que deixar o embaraço. E ninguém embaraça senão no pecado. Deus veio para desembaraçar o homem do pecado. Então, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nos arrependendo, a partir desse momento nós vamos transitar em um estilo novo de vida, e o Senhor faz tudo novo, oportunidade, já rompe as acusações de Satanás, e a gente passa agora a construir evidência de quem Ele é nas nossas vidas, através do compromisso com a palavra dEle. Tem pessoas aqui que quer isso para a tua vida? Quer ser mais do que vencedor com Cristo? A escolha que eu fiz, não me arrependo até hoje. A escolha que eu realizei não só mudou a minha vida, mas fez você chegar aqui. Agora imagina você fazendo a escolha e se multiplicando essa multidão diante da tua vida, trazendo registro e evidência das obras que Deus tem exercido através da tua vida. É para se alegrar, é para glorificar de pé. É ou não é? Por que, pastor? Porque nós regozijamos no mesmo sentimento que Deus, que Ele vai dizer, Ele não tem prazer na morte, mas Ele tem prazer, ou seja, a alegria no arrependimento de pessoas. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, quando aquele que está instruído pelo Senhor pregas pelo Espírito dele, tendo a revelação de quem Ele é, a palavra de Deus vai dizer que ela vai no coração como uma espada de 2 gumes. Puf! Meu Deus, essa palavra mexeu comigo. Não.
é que a revelação da palavra, ela vem carregada com um poder chamado unção, porque a pessoa pode pregar com unção e a pessoa pode pregar vazia. Ela pode pregar o quê? Com unção e vazia. A pessoa que prega vazia, ela prega no seu conhecimento. Ela simplesmente está ali por conta do salário. E a pessoa que prega no Espírito é aquela que carrega o amor, a revelação de quem Deus é dentro dela. Quando ela fala, você sente o impacto da palavra vindo em você. Principalmente se o seu coração estiver aberto. Então você tem que ser diferente do que as pessoas estão se tornando aí fora. Elas estão professando de boca, mas desconhecem na intimidade, na revelação. Está compreendendo? Está claro? Está ficando claro para os irmãos? Estou pedindo o Espírito Santo aqui para mastigar essa palavra, para ficar claro para todos vocês. Porque eu bem sei que tem pessoas aqui que estão nos assistindo também através dessa live. E essas pessoas também serão alcançadas por Deus nessa noite. Eu não sei se essa pessoa está assistindo de dia, de manhã, à tarde, à noite. Independente. Para Deus não há limitações quando há um coração aquebrantado. Ele repousa com a tua santa e sagrada palavra. O texto vai seguir dizendo: e corramos com Veja que se você não tiver paciência, o que acontece? Você se embaraça no pecado. Preste bem atenção. Se não tiver paciência, embaraça no quê? No pecado. Porque os frutos do Espírito é o quê? Gálatas 5:22. Amor, longanimidade, benignidade, mansidão, ou seja, paciência, prudência, sim ou não? Essas são as raízes do Espírito Santo em nós. É a raiz de Davi em nós, gerando fruto através das nossas vidas. O texto segue dizendo: a carreira que nos está proposta. Deus propôs a mim e a você a oportunidade de salvação. Como? Versículo 2: olhando para Jesus, autor, consumidor da fé. Ah, Senhor. Ele teve que colocar o teu filho diante daquela cruz para carregar as nossas enfermidades, os nossos pecados, para nos propor o acesso à fé, por intermédio do Espírito Santo. Então nós temos um acesso a Deus, porque Jesus é o mediador. Foi o cara que escolheu segurar na mão de Deus e de uma nação que estava submergindo e se afogando. Porque o povo, na época de Moisés, as águas engoliram ele. Mas quem está em Cristo, as águas não vai submergir a tua vida. Ao contrário, quando você se deparar com a tempestade, é para você descansar, porque você bem sabe que Jesus está na broa do seu coração. Você está velando aqui emocionalmente, mas Ele está deitado aqui, ó, bem na broa, bem embaixo, aleluia, do coração. Porque quando você sabe quem Deus é na tua vida, o diabo jamais pode roubar de você a identidade e a paternidade de quem Deus é. Então você se torna filho, você não é criatura. As suas emoções não transmutam em você dúvidas: será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? Uma pessoa acertada em Deus nunca transita na tua mente essa incerteza. São pessoas que ainda carregam evidência de raízes do mundo. Preste bem atenção. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Eu bem sei, porque o Espírito Santo está falando nessa noite. Aleluia. Versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumidor. Autor significa archego, significa no grego iniciador. Ele iniciou, autor, consumador significa aperfeiçoador.
aperfeiçoador. Você não pode se tornar algo perfeito se não for aperfeiçoado por Ele. Por isso foi nos proposto essa oportunidade de acessar a Ele. Será que você tem essa consciência? Aleluia. O qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou desprezando ou você suporta a cruz e suporta a cruz e a afronta, né? E vai com Jesus, ou você de fato não assume responsabilidade, não assume a afronta e faz do seu jeito. Só que o problema são os resultados finais, porque ele vai dizer assim, e assentou-se à destra do trono de Deus. As consequências de quem suporta o desprezo é o quê? Está ao lado do Pai. Filipenses 2, ele vai dizer, não precisa colocar não. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que nós atraímos esse sentimento do alto em nós. Então o sentimento não foi só bom que ele sentiu, cara. Ele sentiu todas as dores que você sente. Todas as dores que as pessoas já sentiram. Jesus teve essas dores injetadas no teu corpo para entender as nossas limitações. E ele disse, é possível suportar porque eu suportei. Então não use desculpa para se prender no comodismo. Tome uma ação, uma atitude. Você precisa mudar. Por quê? Porque eu amo. Porque eu encontrei. Porque eu achei. Porque eu tive a revelação de quem Ele é na minha vida. Aí a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu sou um exemplo disso. Sei muito bem qual era a minha identidade de criatura. E sei muito bem qual é a minha identidade de filho em Cristo. Para Deus. Filho de Deus. Então, eu sei valorizar da onde Ele me tirou. Eu sei valorizar o status que eu hoje carrego. Eu sei valorizar o sacrifício de cruz. E quando nós somos participantes da mesma mesa que Jesus, nós tomamos do mesmo cálice. Ele diz que nós passaríamos por perseguição, luta, calúnia, dias maus. Então, muitos vêm para a igreja achando que Deus vai resolver seu problema. Seu problema, ele é resolvido quando você escolhe estar em Deus. E não está dentro de uma igreja. A igreja tem que estar dentro de você. Se nós não tivermos essa maturidade, você vai ficar andando no deserto 40 anos. Por quê? Está preso nos desejos da carne. Eu quero carne, quero repolho, quero cebola. E não acessa a promessa que foi proposta por Jesus, mediante ao sacrifício que Deus colocou o teu filho. Cara, é você que escolhe para onde você vai, o que você se torna e o que você vai ser daqui para frente. Aí você olha para a pessoa que nasceu no mesmo bairro que você e você fala, é sorte, por isso que venceu na vida. Não, é porque você andou de escolhas erradas. Porque não é o lugar que faz a pessoa, é o seu caráter, as suas atitudes. Sabe por quê? No mesmo nível que Adão foi tentado, ele caiu comendo, tendo tudo. E Jesus no deserto não tendo nada, ele permaneceu. Então não é sobre o lugar, é sobre quem nós somos. É sobre o que de fato nós queremos. Faça essas pedras virarem pães. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca do meu Pai. Um filho que conhece a voz do teu Pai não cai nas armadilhas de Satanás. Por quê? Porque tem a revelação de quem Satanás é. E Satanás, ele nunca vai oferecer coisas mal, cara. Ele vai te oferecer o que parece ser bom, mas você não tem a revelação de que tudo é lícito, mas nem tudo porque nem tudo convém? Porque há uma revelação para as coisas que não convém, que só é acessado essa caixinha através do relacionamento. Tem duas caixas, a Bíblia diz, aonde está o baú, o teu tesouro, ali está o teu coração. Então há duas caixinhas, dois baús, um que você carrega informação e outro que carrega revelação. Quando eu carrego a revelação, eu trago a exemplificação daquilo que me foi apresentado no secreto, no oculto. Deuteronômio 29, 29. Vamos ver o que Deus fala. As coisas encobertas pertencem a quem? Nosso Deus. Porém as reveladas nos pertencem a?
só podemos ter essas coisas reveladas se houver renúncia. Se houver oração, jejum, consagração, leitura bíblica, um coração quebrantado, um coração sadio diante dos olhos dele. Então tem pessoas que vão dizer assim, olha, isso não é bom. Aí o outro vai dizer, aonde está na Bíblia? Não está na Bíblia. Foi no secreto que foi revelado que aquilo que não é bom. Então Deus, ele sempre quer zelar dos seus. Mas o problema é que na grande maioria das vezes as pessoas se prendem na palavra e deixam a graça de lado. O que é a graça? O amor que nos faz ter a revelação de quem Deus é. Ele não fala para crescer só no conhecimento, na letra. Ele fala, cresça na graça, no relacionamento comigo, no meu amor, eu em você, você em eu. Aquele que se une a mim se torna um só espírito comigo. Então as coisas de Deus passam agora a ter uma clareza. Eu estava numa consagração, numa live com o pessoal, e um cara disse assim, pastor, me responde uma coisa. Até hoje ninguém conseguiu responder a minha pergunta. Eu falei, irmão, se ninguém respondeu a sua pergunta até hoje, é sinal de que Deus quer mais revelação, quer mais oração com você, quer mais santificação para revelar aquilo que você desconhece, que o homem também desconhece. Já que nenhum homem até hoje pôde revelar aquilo que você está buscando, então busca no secreto, não busca no homem. O homem ficou espantado, tá bom pastor, obrigado. Eu falei, mas pode pôr a pergunta, sumiu. Deve ter ido para o secreto, né? Tomara. Se ele for sábio, ele ouviu, sim ou não? Se for sábio, ele ouviu. Por quê, irmãos? Palavra não é para se discutir, palavra é para viver, cara. Palavra não é debate, porque nós estamos debatendo, sabe por quê? Contra as trevas. A nossa luta não é contra a carne, contra o homem. A nossa luta é espiritual. Falta maturidade para as igrejas hoje. Aí elas querem julgar, por quê? Porque eu não tenho cabelo branco. Vou ter que pintar para você poder dar crédito naquilo que eu falo? Tem que pintar meu cabelo de branco para dar crédito. Não, é ancião, pode ouvir. Não, é novinho, novinho não. Escuta, os sábios têm nos seus corações o repouso da palavra de vida eterna, porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é vida, espírito e... Ou seja, a palavra ela cria vida no teu espírito. Por quê? Porque a revelação da palavra foi pelo Espírito. A Bíblia diz, em Romanos 12, não me recordo agora o versículo, se é o 3, que vai dizer assim, o Espírito do homem testifica com o Espírito de Deus em teu coração, de quem Deus é. Então veja que nós podemos acessar as coisas do Senhor a profundidades maiores. Basta o quê? Anseiar, desejar. O desejo ele te leva para duas portas. A porta da salvação e a porta da morte, do pecado. Deus ele olha para Caim e diz, o desejo está à porta do seu coração, mas o bem que queres não faça, ou seja, é escolha. Nós somos subjugados pelas nossas escolhas. Nós nos tornamos aquilo que nós escolhemos ser, pela forma que nós assumimos viver. Se você mudar a sua amizade, a sua vida muda. Por que a sua vida muda? Porque começou nas suas decisões. Mas enquanto as suas amizades for influência para te levar para o erro, você sempre vai ser governado por aquilo que as pessoas pensam, fazem e te oferecem. Você nunca tem domínio sobre você. Ou seja, você é escravo de você mesmo. Satanás peneira. Pastor, o senhor está dizendo que o negócio é mais embaixo? É muito mais profundo, não é nem embaixo. Chega a dar até tremor. A gente estremece na presença do Senhor. Sabe por quê? O cara que está na tua maldade, se ele quiser ir lá e colocar 1 quilo de cocaína na tua bolsa, ele coloca e chama a polícia. Sim ou não? Só que Satanás não faz isso diretamente, ele faz indiretamente. Ele te dá o produto, ele te dá aquilo que é ilícito que você desconhece. Para quê? Para você, agora não só consumar aquilo, mas você, diante de um juízo, responder por algo que você carregou. Você não foi projetado para carregar aquilo. Aquilo que é ilícito não faz parte do que é bom de Deus na sua vida, mas foi escolha sua. Então Satanás ele arma coisas, ou seja, você está querendo afirmar os pés com Jesus agora.
Começa a orar, jejuar, buscar, ler a palavra, se comprometer, estar no culto, busca orientação do pastor, do teu líder. Você vai ver como que as portas se abrem. O que vai chover de mulher no teu caminho, rapaz. Você vai falar, rapaz, desceu foi o brilho do Espírito? Muitos vão falar, foi assim. Só pode. Os convites, não parça, vamos, vou fazer o combo o mês inteiro. Vai chover. Parça, tem uma fita boa para nós ganhar um dinheiro. Vai chover. Escuta, cara. O que te leva para perto de Deus requer sacrifício, renúncia. Você não aceita os pratos fácil que vem na tua direção. Ele diz que é para trabalhar, eu vou trabalhar. Ele diz que é para respeitar patrão, eu vou respeitar patrão. Ah, não quero ser mandado por ninguém. Você está quebrando a palavra. Está quebrando regras. Então eu vou fazer as coisas erradas porque eu não preciso ficar trabalhando para ninguém. É óbvio que Satanás vai jogar várias fitinhas boas na sua mão. Mas ele mesmo vai falar, ei, lembra daquilo que você fez? Fui eu. E agora, cara, o que você vai fazer? Se o cara está lá acusando aquilo que você fez. Mas não era eu aqui, ó. Pum. Não era você? Como que não era você? Aqui você. Olha aí, ó. O negócio tá muito sério aqui, vocês não têm noção. Mundo espiritual, irmãos, não é brincadeira não. Deus está se manifestando de uma forma extraordinária aqui nessa noite nas nossas vidas. Quando eu pisei o pé no altar, eu vi coisas que eu não vou nem relatar para vocês. Sabe por quê? Porque Deus sempre revela os seus, a sua vontade. Aleluia. Para quê? Para permanecer a vontade de Deus. Pilatos olha para Jesus e diz, tu não é rei dos reis? Rei de Israel, desce daí e salva a ti mesmo. Pilatos, você só tem o poder e a autoridade porque o Pai lhe concedeu. Mas isso é segundo a vontade de Deus. Ou seja, tudo que parece ser mal, nem sempre será mal. Você sabia disso? Tudo que parece ser mal, nem sempre o quê? Será mal. Fica tranquilo, você é vizinho aí, fica em paz. Então, o dia mal, para uma pessoa que não tem a revelação de quem Deus é dia de murmuração. Sabia disso? O dia mal na vida de um cristão é aperfeiçoamento. Olha aí, ó. Sanou. A palavra quebra tudo. Aleluia. O dia mal na vida de um ímpio gera traumas nele. O dia mal na vida de um cristão revela mais de Deus na vida dele. Eu não sei se você está entendendo isso. De repente você tem uma raiz de amargura no seu coração e você não sabe. Você acha que perdoou. Mas quando Deus permite desencadear aquilo que estava oculto, desconhecido a você, mas conhecido dele, é Ele revelando, olha, trate isso, arranque isso de você. Eu estou permitindo nesse dia mal que isso aconteça para revelar a você que com esse sentimento, isso te limita de me conhecer a níveis mais profundos. Eu não sei se você está entendendo. Se você murmurar menos e buscar a revelação de quem Deus é, tenha a certeza, você vai a níveis tão profundos que nada pode te separar do amor de Deus. Nem anjos, nem potestade, nem por vinho. Romanos 8 vai falar isso. Então isso é para pessoas sedentas, pessoas que querem de fato estar alinhada, harmonizada, sincronizada na mesma frequência que Deus. Porque Deus é espírito. E nós temos aqui uma matéria física que acopla um espírito interiormente. Acopla uma alma. Então tem duas naturezas que residem na tua vida. A emoção que está ligada ao seu psique e o espírito. Romanos 8 vai dizer que a carne milita o espírito. Ou seja, os desejos que surgem na emoção por intermédio das obras da carne, que é a oposição das obras espiritual divina, ele confronta você a todo instante. A todo instante ele tenta ganhar espaço na tua vida. Então aquilo que você alimenta é aquilo que você se torna. Se você se torna um fracasso, você alimentou o fracasso na tua vida através da sua vida, através da vida que você levou.
Quantas pessoas eu não já disse, para de murmurar. Mude isso, trate as feridas na sua alma. As pessoas não dão ouvido, o que acontece? Se estende a amargura. Por que eu estou falando isso? Querido, eu já vou pular aqui para o versículo 5, que vai dizer assim, glória a Deus, não, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Olha só, a escolha pode te enfraquecer ou te fortalecer. Pega aí, ó. Qual que é a tua escolha nessa noite? Qual que é a tua escolha, querido? Vamos seguir a leitura. Aleluia. Desfalecendo em vossos ânimos. Glória a Deus. Olha o que é incrível. Quem suporta a cruz, além de prevalecer, além de ser mais do que vencedor aqui nessa terra, está sentado à destra de Deus, entre a divisão da tua alma, do teu espírito, ao terceiro céu. Então, quando Satanás ele olha para você, ele vê qual é a figura que você carrega, a identidade. No mundo espiritual, existem pessoas, o diabo ele olha, pessoas que carregam a luz. Tem alguma luz no meu rosto aqui? Tem ou não tem? Pessoas carregam a luz, ele vê a luz na pessoa. É a vida que ele leva, o estilo de vida, a escolha, as ações. As pessoas sem luz são deles. A presença do Espírito Santo é luz. Eu sou a luz desse mundo. Aleluia. O mundo não pode o receber porque o desconhece. Não tem a revelação de quem ele é e do que foi ofertado. Então para eles é como Esaú. Troca por um prato de lentilha, por qualquer coisa, por um prazer momentâneo. Destrói um projeto, destrói uma estrutura que foi construída por Jesus. Mas essa estrutura, o impacto vem para a tua vida. Isso é perigoso, porque compromete as suas raízes, seus filhos, sua geração. Porque veja só, uma árvore quando ela gera fruto, os frutos caem, a semente agora desliga, do corpo, cai na terra, e o que acontece? Ela seca e morre, ou ela seca e gera fruto. A semente ela tem o poder de quê? De morrer ou permanecer em vida, sim ou não? Mas existem raízes amargas, porque a Bíblia vai dizer que existe o joio e ambos têm raízes. O povo não tomou das águas amargas e eles não ficaram amargos? A amargura só surgiu no coração deles porque estava escondida. Por que Deus permite que um sentimento venha para fora? Para você ter evidência do que precisa ser curado. É igual a febre, ela revela um problema que você desconhece. Então, Deus sendo onisciente, onipresente, Ele já sabe o que você tem, não tem, o que você carrega, o que você não carrega. Você concorda comigo? Então por que ele permite a exposição do problema, da circunstância? É Ele querendo trazer evidência ao seu favor, para mostrar como a sua saúde espiritual está com Ele. Se você está bem ou não. O dia mau ele prova o teu caráter, querido. O dia mau ele foge ao teu caráter, ele pule o teu caráter. O dia mau não vem para te derrubar. Ele só derruba pessoas que não têm vida com Deus. Mas quem tem vida com Deus, permanece. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim. Veja só, Paulo, quando ele faz as advertências, ele está trazendo a orientação a um povo em meio às apostasias dos dias. Não só naqueles dias, mas nos dias atuais. A Bíblia diz que a palavra de Deus se renova dia após dia, a todo instante. Glória a Deus. Ele vai dizer no capítulo 2, versículo 8 de Colossenses: tende cuidado para que ninguém vos faça
presa sua. Veja só. Por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Existem culturas, tradições que causam prisões. O estilo de vida que nós escolhemos viver é uma cultura, porque o nosso corpo passa a se tornar uma prestação de culto. Então o homem ele pode ser vítima, preso, vítima dele mesmo, da sua alma. Tem pessoas que elas são escravas das emoções e não conseguem se libertar. Por que não consegue a libertação? Porque ainda não encontrou a porta estreita, porque ainda não encontrou o caminho, porque ainda não tomou uma decisão, não abriu o teu coração genuinamente por intermédio do arrependimento, para que o Espírito Santo viesse acessar e apresentar a justiça, o caminho. Porque a Bíblia vai dizer, o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então o que o Espírito Santo faz? Ele revela coisas ocultas, coisas que não convém, mesmo não escrita aqui. Por que eu não faço isso, se na Bíblia não está falando? Porque, irmãos, se eu faço muito mais além do que está aqui, eu não sigo regras. Eu fui achado nele e ele se achou em mim. Rolou. Sentimento. Primeira vista. Primeiro e único amor para a eternidade. Tem esse negócio de primeira chama. Isso aí é para... Olha, sangue de Jesus tem poder. Não vou nem abrir minha boca. O primeiro amor morreu. Nunca surgiu o primeiro amor. Essa paixão enganosa e venenosa aí que entrou no coração dessas pessoas. Quem de fato acessa a presença do Senhor, pisa nos lugares santos. O que acontece? Jamais pense em retroceder, em sair dessa dimensão, em sair desse ambiente. Aleluia. Então o texto segue dizendo: segundo os rudimentos do mundo. O mundo tem rudimentos. E não segundo Cristo. Você escolhe. Quer seguir o padrão Cristo ou o padrão mundo? Escolha. Veja que a advertência é sadia. Existe a advertência sadia, que te cria, que te forma, ó Jacó, e troca agora para Israel. E que muitos ignoram, por quê? Porque o coração ainda não está preparado para sentar a palavra e a revelação de quem Deus é. Nós vamos ver isso mais para frente. Versículo 9: porque nele habita corporalmente a plenitude divina. E estás perfeitos nele. É Ele em mim que me torna aperfeiçoado. É a figura dele perfeita que me torna mais do que vencedor. É a figura dele que traz o caráter do céu para morar dentro de mim nessa terra, me tornando peregrino. Por que, pastor? Porque meus pés estão na terra, mas meu coração e a minha mente está renovado em Cristo Jesus na Nova Jerusalém. Porque os meus pensamentos são do alto, o meu coração é do alto, a minha vida é do alto. Aleluia. Aramaia Sévia. Eu não sei se você está entendendo. Todo dia a oportunidade bate na tua porta. Todo dia o Senhor, Ele quer se relacionar e crescer em você. A gente não busca para se aparecer, não. A gente busca para que Ele apareça a nós. Porque nós só queremos o ver. Pastor, quer morar no céu? Eu quero estar onde Jesus estiver, irmão. Eu quero ver Ele. Eu quero estar com Ele independente. Mas o céu tem rua de ouro, as paredes de cristal. Isso é consequência, irmão. Tudo em Deus é bom. Para de olhar para as coisas e deixa de ser um interesseiro celestial também. Abaixos da terra. A gente precisa amadurecer, irmão. O texto segue dizendo, não vai parar por aí não. Versículo 10. E estáis perfeitos nele. Eu não posso me tornar uma figura perfeita se eu não estiver nele e ele em mim. Que é a cabeça de todo principado e... Apocalipse 19, 11. Aleluia. João descreve, porque João era íntimo dele.
João se relacionava com ele, João teve acesso a coisas mais profundas. E ele diz: João, escreve o que tu vê e o que tu ouve. Mas você acha que deu para escrever tudo que João teve como relacionamento em Deus aqui nessas folhas? Teve muita coisa que Deus disse: João, isso aqui é entre eu e você. João, isso aqui, João, é só para os íntimos. Aí ele olha para o João: João, olha só, escreve isso. João começou a escrever aquilo que estava vendo e ouvindo. E ele começa a declarar no versículo 11: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguindo nos exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagado vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, e o manto da sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A escolha de João permitiu ele acessar coisas tão profundas que o corpo dele, a alma dele jamais poderia ofertar a ele se não houvesse um rendimento na dimensão do Espírito de Deus. Se deixar aqui eu vou até meia-noite. Se deixar eu vou até meia-noite. Aleluia. Estou brincando, brincadeiras à parte. Eu não sei se você quer provar do que esses homens provaram, mas quando eu olho para as escrituras eu falo: Senhor, eu também quero. Se eles puderam, eu posso. E se eu posso, o Senhor permite? Ele é claro: filho, vem a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Porque a paz que Jesus assopra diante das narinas dos discípulos diz: a paz seja convosco. É o contato que ele traz com Deus de volta. É o acesso que ele nos permite até a Deus novamente. Aleluia. Cara, eu não ignoro isso, porque eu sou dependente disso. Eu sem a palavra do Senhor, sem o Espírito Santo, pó, reduzido a pó. Um CPF que um dia vai ser anulado do sistema. Você vai ser esquecido, cara, pelos homens. Você vai voltar para o pó, você nem lembra da história do seu tataravô. Você nem sabe como foi a caminhada dele. Mas e aí, ele está sendo lembrado por Deus ou pelas trevas? Ele está sendo regido por Deus ou pelas trevas? Cara, para. Não deixe que tua mente te torne escravo de você mesmo. As suas escolhas vai determinar o que você vai se tornar para uma eternidade. O dia é mau, Deus está forjando, está trabalhando algo em você. Bem no dia mau, as ofertas ruins aparecem. Por quê? São provações. São provações para tentar, de uma certa forma, roubar o que Deus tem para a tua vida. Ele vai dizer no versículo 11 de Colossenses 2, versículo 11, no qual também estás circuncidados. Mas a circuncisão aqui, ela não é por mão de homens. É uma circuncisão por meio de Cristo Jesus. Por quê, pastor? Versículo 12, Colossenses 2:12, coloca aí pra gente. Ele vai dizer: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou. Veja só, há algo que nós temos a responsabilidade de sacrificar, sepultar, matar. E o que é? A carne. O desejo do seu eu, de querer viver a sua vontade. Você se torna um profano quando você escolhe viver do seu jeito, fazer as suas escolhas. Aquela mãe que tem um coração voltado a Cristo, conectada ao Senhor, unida ao Senhor, que tem vida com Deus, olha para o filho e fala: filho, não compra uma moto porque eu estou sentindo de você não comprar, filho.
Ah, mãe, eu quero viver um sonho. Aí o pior acontece. Foi dessa para outra. Deus falou com a mãe. Tentou gerar uma oportunidade para o filho, através da mãe. Mas a soberba, as raízes, a amargura, o sentimento sobressaiu. E custou uma eternidade. É muito sério isso, sabe, queridos? Por muito pouco as pessoas perdem a direção. Muito pouco. Por muito pouco as pessoas elas rejeitam a oferta, o sacrifício de cruz. Deus não mendiga a você para estar na presença dele, ele não precisa. A soberania dele é imutável, ele é o que é. Ele não depende da sua escolha para se tornar quem ele é, não, ele já é. Eu sou o que sou. Agora é você que escolhe o que você vai se tornar. Quero me tornar um imitador de Cristo. Será que nessa noite tem pessoas que querem se tornar imitadores de Cristo Jesus? Será que tem pessoas que anseiam vivenciar projetos mais profundos, imersão mais profunda de revelação de quem Cristo é na tua vida? Eu sou essa pessoa. E eu busco isso. Tenho aberto mão de tantas coisas para isso. Por quê, pastor? Porque eu achei. Eu encontrei. Encontrei paz e descanso na minha alma. Encontrei o que eu não achei no mundo. O que não pode ser comprado. E sim, de graça Ele me deu. E de graça eu devolvo o amor. O amor dele em nós é uma via de acesso. Quando alguém te ama com o amor de Deus, é um amor diferenciado. Quem já abraçou a dona Nilda aqui sabe. Não quer soltar, quer levar para casa, quer passar por nome. Já estou acionando os advogados celestial para não deixar. Aleluia. Ela tem dono, é Deus. Não posso nem dizer que é minha, porque não é do Senhor. O Senhor a me deu. E quando chegar o tempo dela, o Senhor vai a tomar de volta para ela, né? É ou não é? Então, ninguém é de ninguém. Não acha aí, cara, que você é dono da mulher, ou a mulher é dono seu. Você não é, para com isso. Não é dono de nada. Vocês constroem junto, aprendem junto, desenvolvem junto, crescem junto. Tem que pensar junto, mas tendo Cristo como cabeça, referência na tua vida. Para que as coisas fluam e as pessoas vejam em vocês uma figura de união em Cristo. Uma família criada em Cristo, cara, ela carrega um brilho, ela carrega uma dimensão de, como se diz, de exemplo, que aonde passa, chama a atenção das pessoas até calada. Meu Deus, vocês é diferente. Até calado você é diferente, cara, sem abrir a boca. Por quê? Quando a glória de Deus ela desce em nós, a justiça dele também se faz presente. O que é a justiça? A justificação. Ele te justifica em tudo, dia bom e dia mau. E até quem você é. Sabe, essa figura é para quem se rende à presença do Senhor. O texto vai dizer no Colossenses 2,13: e quando vós estivais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente, vivificou com ele, e perdoando-vos todas as o quê? 1 João 2,6, aquele que diz está nele, seja como ele é, ande como ele é, transmita o caráter dele em você. Então não tem como eu falar que eu sou, mas as obras não falam a meu respeito. E nem vem justificação de quem ele é na minha vida. Vamos voltar para Hebreus 12, rapidamente, a gente já vai terminar. Meu Deus, se deixar aqui eu vou até meia-noite. E aí, irmãos? A mente de vocês estão destravando? Porque eu vejo aqui fumaça saindo da cabeça de pessoas. Tinha pessoas aprisionadas.
massas, isso é uma dimensão de opressão na mente de pessoas. O diabo, ele torna o homem cativo aqui, ó. Aqui é o campo de batalha, aqui é o ringue, ó. A luta começa aqui, ó. Toda direção que você toma aqui, por isso que Paulo vai dizer que nós usamos o capacete da salva. Tanto te dá o poder de ser salvo, quanto também de condenação, cara. Tudo está aqui, ó, na escolha. É o que você deixa descer e o que permanece. Por isso aqui é um filtro. A gente tem que buscar em Deus sempre a direção dele para deixar as coisas santas descer, para nos tornar santo. Ser santo como eu sou santo. É uma responsabilidade nossa de manter a santidade ativa. Glória a Deus. Versículo 5 vai dizer assim, ó: e já vos, Hebreus 12, 5, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores. Isso é correção santa. A correção santa nos faz crer, nos faz crescer. E o mundo, quando ele lança um trauma, uma dificuldade, uma situação, ele te marca com traumas. Eu já vivi aquilo, eu tenho até medo. É ou não é? Isso cria raízes de amargura, isso dá acesso para Satanás. Irmãos, se eu pudesse falar até meia-noite aqui, vocês iam sair daqui outra pessoa. Tem gente aqui que precisa de uns minutinhos mais para ser uma nova criatura, viu? Preciso falar isso, porque é a realidade. Eu vou mentir? Tem rabo preso com o homem. Não devo nada para o homem. Ou eu agrado ele, ou eu agrado ele. Não tem escolha, é ele mesmo. E aí, você escolhe quem? Eu escolhi ele, cara, eu achei ele, o negócio é com ele. Estou aqui por ele, e o que ele é em mim, te oferta a oportunidade. E é o que ele vai fazer através da sua vida, para a sua família, para a sua geração, para os seus irmãos que estão se acabando nas drogas, na bebida, na prostituição. Você está vendo a sua família definhando e vai ficar assistindo de camarote, deixando Satanás entrar, arroizar, fazer do jeito dele, permitindo que a sua família seja escrava do pecado. Escuta, a postura de Noé fez com que a família dele entrasse para dentro da arca. Você tem noção que uma escolha que você faz muda a história da sua geração? Se você bem soubesse isso, as suas atitudes seriam diferentes. Quando nós temos essa consciência, porque Satanás faz isso, na dimensão da mente, da consciência, ele faz adormecer o temor, o medo, e ele acaba sufocando a fé. Então vem os desejos. Os desejos, ele começa a sufocar as emoções, e ele começa agora a guiar o homem, a mulher. Aí o homem anda segundo a sua vontade. Do meu jeito, a salvação individual, não estou nem aí, é isso, é aquilo. Mas naquele dia vai dizer: Pai Abraão, molha o dedo, põe nos meus lábios, deixa eu voltar para me dar uma oportunidade para me avisar o povo. Não, o povo está lá, eles têm que ouvir. O povo está aqui, tem que ouvir. A escolha é aqui, ó. Desligou da matéria, acabou a chance, filho. Acabou, acabou. Tem mais para você, escolha para você. Eu estou com raiva. Para o céu você não vai com raiva. Eu estou com raiva porque a Joana pisou no meu pé, não deu a paz do Senhor. Ela acabou derrubando minha Bíblia, água na minha Bíblia, molhou. Fiquei com raiva dela, ela não me deu outra. Aí você acha que aí a Joana, irmão, desculpa, eu te dou outra. Não, você não. A Joana, ela tinha um sentimento puro, onde ela disse: desculpa e tal. A Joana foi morar no céu. Você vai morar no céu com amargura? Lá não entra. Chegar na porta, eles falam: a amargura está aí, volta. O lugar é lá embaixo. E aí? O negócio é estreito, irmão. Por isso que a Bíblia diz: a porta é... Está achando que é brincadeira? A cobrança é grande. A cobrança é severa. Então, continua levando a vida que você está levando. Você vai ver. Eu estou falando isso, sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó: não despreze a correção do seu Senhor. Ele está falando. Cadê? Põe aí. Hebreus 12, 5. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como os filhos? Filho meu, não despreze a correção e não desmaies quando por eles forem repreendidos.
essa repreensão é santa. É uma repreensão que nos leva à salvação. Está entendendo? O texto segue dizendo, versículo 6. Porque o Senhor corrige o quê? Você sente esse amor de Deus por você? Então você aceita a correção. E açoita a qualquer que recebe por filho. Meu Deus do céu. Se suportais a correção, Deus vos trata como? Porque que filho há a quem o pai não corrige? Tem a vara santa também, viu, irmãos? Chicote santo, ungido. Tem. Pastor, meu filho lá está daquele jeito. Vou dar um óleo aqui para você. Você unge, cabo de vassoura. Bate bem na sola do pé. Para calçar na preparação de novo. Irmãos. A Bíblia manda corrigir. Na força mesmo. É respaldo bíblico. Fala no Espírito, não responde, então joga um pouquinho para o lado da carne, mas joga na dimensão santa. Unge a vara e tome. Aí sim, irmão, o negócio, quero ver se o Espírito não renova. Pula igual pipoca. É ou não é? Sim ou não, igreja? Sim. Aí agora, sabe por que está apanhando? Não. Por causa que você está fazendo isso e aqui. Eu falei quantas vezes com você? 10. Aí, vendo? Tem situação que tem que puxar um pouquinho para o lado. Que Deus permite, né? É ou não é? Se Deus manda, vamos que vamos. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Outra coisa. Milagre atrai multidão. Mas palavra forma discípulo. Palavra forma servo. Hoje pessoas, elas querem atrair multidão para si. Eu quero levar a multidão a Cristo. Existem 2 tipos de personalidade aí fora. Os que te levam para próximo do Senhor. Microfone querendo me burlar aqui, mas está queimado em nome de Jesus. Amém? Existem 2 tipos de personalidade. A pessoa que te quer perto dela e longe de Deus, mas existe aqueles que querem distante dele mesmo, mas bem próximo do seu Senhor. Escuta, eu fico com essa segunda oportunidade, essa chance aí que foi me apresentada. E sabe por quê? Ele diz, cuidado, para que vocês não caiam em palavras sutis e se amarrem em doutrinas de homens, em culturas, prisões humanas. Mas sim, acatem o testemunho de Jesus Cristo. Amém? Essa noite eu não, de verdade, não preciso nem orar. Uma palavra dessa. Pensei que a carruagem já vinha me buscar. Falei, Jesus, é hoje. Nem preciso orar. Por quê? Você quer milagre? Ou você quer palavra de vida eterna? Se Ele quiser fazer um milagre, Ele vai revelar. Eu aponto, falo. Se não, a palavra é o suficiente para você sair daqui pulando igual pipoca. Regozijando. Sabe por quê? A palavra é alimento para o teu espírito, cara. Para de ficar atrás de emoção. E se apoie na palavra. Quando ela enraiza em você, ninguém te afasta de Deus. Você vai ver o que o homem aí fora não vê. Você vai sentir o que o homem aí fora não sente. Você vai se comprometer com o que o homem aí fora não se compromete. Aí, irmão, meu Deus do céu. Bem que Jesus podia voltar hoje, né? Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Só vou pedir o Senhor para abençoar vocês, que vocês já estão abençoados. A palavra que foi depositada no teu coração. Veja só, a palavra foi lançada, ó. Quando o coração se abre, a palavra encaixa. Cara, já era. Já era. Pastor, eu precisava de um milagre, de uma cura. Você já está curado. A palavra já te curou. Você vai fechar o olho, vai abrir, a dor sumiu.
o peso saiu, o medo correu, porque a palavra desceu. Amém? Você crê nisso? Então estende as suas mãos para frente. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa rica e santa correção que o Senhor nos traz para nos manter na postura de vigilância santa diante dos teus olhos. Eu quero colocar diante do Senhor o teu povo e te pedir com as tuas mãos de graça, de poder, de misericórdia, que o Senhor venha fazer o que tem que ser feito, aquilo que de fato, Pai, tem que ser exercitado para que o teu povo cresça no Senhor, o Senhor cresça em revelação na vida dos teus filhos. Porque o Senhor conhece, ó Pai, o que está nos nossos corações, e o desejo que está enraizado em mim, Pai, é que os teus filhos venham ouvir a tua voz, venham ter a consciência de quem o Senhor é na vida deles, venham seguir, Senhor, em pastos verdejantes, em união com o Senhor. Eu bem sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que se deixa ser achado, como o Senhor possibilitou por diversas vezes nós nos relacionarmos, porque nós bem sabemos, ó Pai, Enoque foi transladado de tanto que se relacionou numa profundidade maior com o Senhor, que haja um transbordar, Senhor, de relacionamento em meio ao teu povo, que haja, Senhor, meu Deus, Pai, um desejo no coração do teu povo sadio, desejo santo, desejo que vão aplicar aos teus filhos, Pai, uma herança para uma vida eterna. Eu quero louvar ao Senhor, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede, nos concede. Quero também apresentar, Senhor, essas pessoas que estão nos assistindo, essas pessoas que estão, Pai amado, participando desta mesa, deste culto, deste maná santo, divino, celestial, que é a tua santa palavra. Eu quero liberar, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, que haja vida sobre a tua vida, que haja um transbordar de graça sobre a tua vida, que haja um renovo por parte do Senhor sobre ti, que a mão do Senhor se estenda sobre você aonde você estiver e toque o teu espírito e traga uma renovação, um fortalecimento, um avivamento sobre a tua vida, que haja calçado novo, que haja trânsito novo, que haja um trajeto novo, que a vereda da justiça se estende como um tapete diante de você, para que você transite sobre ela e viva para uma eternidade em Cristo Jesus. Haja vida nessa noite sobre aqueles que estão presentes sobre esse culto. Eu profetizo que haja vida também presente sobre a vida daqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja recebe dizendo amém. Amém. Glória a Deus. Tendo as vossas mãos, glória a Deus. Pode. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,